Negócio aqui. Que é isso? Não. Ó, pessoal, tá começando, comecei a gravar agora. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô. Pronto, tranquilo. De boa. Eu vou começar a apresentar agora a tela do. Deixa eu colocar aqui em F5. Vou colocar aqui para apresentar. Quando vocês estiverem vendo o slide, vocês me avisam para poder começar. Já dá pra ver. Pronto, vamos lá. Começa cedo para terminar cedo. A gente terminou a última aula de operações imobiliárias com o tema de administração, né, falando sobre as habilidades, segundo o que a Venato, em 1955, ele já defendia essa teoria, e Katz, em 2011, citou ele, né, que ainda existem essas três habilidades que são importantes para que todo administrador ele se saia bem sucedido no trabalho dele. Ou seja, um administrador, para que ele consiga fazer um bom trabalho, ele precisa ter essas três habilidades. Quais são essas três habilidades? Habilidade técnica, habilidade humana e habilidade conceitual. O que é cada uma dessas habilidades? Vamos lá. A habilidade técnica é aquele tipo de habilidade que a gente adquire através do estudo, certo? A gente vai estudar, é como se fosse uma teoria, é como se fosse não, é a teoria do seu trabalho. Então, por exemplo, vocês estão adquirindo conhecimento técnico da área de transações imobiliárias para que ano que vem, quando vocês forem para o estágio, e se futuramente vocês quiserem seguir carreira em corretor de imóveis, vocês estão adquirindo esse conhecimento técnico, esse conhecimento teórico, para aplicar na prática. Então, essa habilidade técnica nada mais é do que a aquisição de conteúdo teórico para ser levado à prática. Acredito que vocês devam ter entendido aí o que significam as habilidades técnicas. Certo? Para a próxima. Já a habilidade humana está relacionado. Sim, outra coisa. A habilidade técnica, ela não provém única e exclusivamente do estudo teórico, tá? Ele pode vir também por meio da experiência profissional. Tipo, nem só de livro e leitura um bom administrador ele vai adquirir esse conhecimento técnico. Às vezes. Ícaro. Oi. Tu podia explicar a outra parte que eu cheguei agora? Não, eu tô na habilidade técnica ainda. Porque assim, a outra parte é aquilo que eu já tinha falado na outra aula, que Katz, em 2011, citando que a Venato, eles são dois pesquisadores, eles falam que existem três habilidades que um administrador ele precisa ter para que ele seja bem sucedido no seu trabalho, que é a habilidade técnica, humana e conceitual. Aí agora é que eu estou vindo para elas, entendeu? Aí a técnica é tudo aquilo que o administrador ele sabe, que ele adquire muito, 80% do que ele adquire é por meio de livros, é por meio de estudo, mas existe uma parte dessa habilidade técnica que provém também da experiência profissional dele. Tipo assim, conforme ele vai trabalhando, ele vai vendo qual o melhor caminho a ser tomado, quais as melhores decisões que ele vai tomar durante o momento que ele está administrando ali aquela empresa. Depois vem a habilidade humana, que a habilidade humana, na verdade, ela não está ligada ao estudo em si, ao conhecimento que ele tem na cabeça, mas ele está ligado à facilidade que ele tem em se relacionar entre as pessoas. Então, por exemplo, você não pode ser
100% técnico na empresa. Sempre que você vai tomar uma decisão, você não precisa ser, você nem deve ser 100% técnico, somente agir com a razão, mas você deve também ter esse tipo de habilidade humana. O que está ligado à habilidade humana? A capacidade que o administrador tem de se comunicar, de motivar, de coordenar, de liderar e de resolver conflitos pessoais ou grupais. Tudo isso está ligado com a relação interpessoal. Em outras palavras, acho que vocês já ouviram até essa expressão, não é o que se fala para alguém, é como se fala para alguém. Certo? Então, o bom administrador, ele tem que ter esse jogo de cintura para ele saber que ele tem que, sempre que for tomar decisões dentro da empresa, ele não pode ser só técnico, nem ele também só usar habilidade técnica, e nem também ele pode usar somente a habilidade humana. Ele precisa saber quanto de percentual ele vai usar de cada para que ele resolva o problema, certo? Porque, por exemplo, isso está em todo tipo de situação. Eu sou coordenador de curso de vocês. Se sempre que vocês fizessem alguma coisa dentro da escola, a gente tava. Isso vamos lembrar do ano passado, né? A quantidade de cagada que o primeiro B fez, né, na escola. E vamos pensar se eu tivesse agido somente com habilidade técnica. Naquele primeiro episódio do Desça daí, seu corno, desça daí, eu acho que eu já tinha expulsado todo mundo, né? Já tinha dado a transferência de todos os envolvidos naquela. Que eu nem lembro quem são. Mas eu já teria dado a transferência da maioria. E alguns também já teriam ido embora conforme o ano foi passando e foram fazendo suas cagadas com relação ao tempo. Então, o que eu joguei naquela hora? No meio da suspensão, que eu lembro que eu suspendi os alunos, não lembro quem foram, mas no meio da suspensão, eu usei a habilidade técnica. Por quê? Porque a habilidade técnica, ela me diz que você, enquanto ser humano, quando você faz alguma coisa que não é correta, você precisa ter algum tipo de punição. Então, eu usei a habilidade técnica. Mas a habilidade técnica me dizia também que o certo seria dar a transferência. Nesse momento, eu deixei de lado a habilidade técnica e usei a habilidade humana. Poxa, não, vou fazer o seguinte: eu vou dar uma segunda chance a esses meninos para que eles tenham condições de pensar no quanto eles fizeram errado para que não se repita de novo. Pelo menos esse episódio não se repetiu. Então, foi o que eu fiz. Eu utilizei a habilidade técnica, a habilidade humana para poder tomar uma decisão e tomei essa decisão de não expulsar, de não transferir os alunos, certo? Continuando. E existe a habilidade conceitual. O que é essa habilidade conceitual? É compreender e lidar com a complexidade da organização e usar o intelecto, ou seja, a inteligência que a gente tem, para formular estratégias. O que significa isso? Veio um problema para a minha mesa. Como é que eu vou agir? Então, eu vou receber aquele problema, vou ver o que foi isso que eu fiz, né, na época do Desça Daí, seu corno, Desça Daí. Vou entender o que a habilidade técnica me diz, vou entender o que a habilidade humana me diz, vou analisar qual é a melhor estratégia que eu vou utilizar para resolver o problema e a partir daí eu resolvo o problema, certo? Todas as vezes eu vou acertar? Todas as vezes o administrador ele vai acertar? Não. A experiência profissional ao longo do tempo é que ela vai me dizendo o que vai dar mais certo e o que vai dar errado. Mas eu quero que vocês entendam que existem essas três habilidades, que é a técnica, que é o conhecimento, a humana, que é o relacionamento, e a conceitual, que é a capacidade de entender aquilo que chegou até mim, para que eu possa resolver o problema, certo? E a partir dessas três habilidades, se eu sempre ponderar todas as questões, a possibilidade de erro ela é mínima. E a possibilidade de que eu seja um administrador bem-sucedido, ela é máxima, certo? Dentro dessa habilidade conceitual, você vai usar a criatividade,
Você vai diagnosticar as situações que vão chegar para você, qual a melhor maneira de resolver, né? Antes de resolver, você vai utilizar o planejamento, o raciocínio abstrato, né, para você entender o contexto da questão e a visão como um todo, a visão sistêmica, né, a visão do problema como um todo, para que você sempre tome a melhor decisão, certo? Maximiano também, em 2011, ele fala que existe alguma maneira, que deve haver alguma maneira de classificar e entender as variações no trabalho do gerente, porque o gerente como um todo, ele, ele possui uma série de atividades, né? E essas atividades que ele tem sempre estão em transformação, sempre há variações no seu trabalho, tanto internamente na empresa quanto externamente, certo? Sempre há mudanças, né? E algumas dessas atividades que o gerente faz são essas, por exemplo, atividades de tomar decisão. Todo administrador, ele tem que tomar decisões dentro do trabalho. Qual a hora de abrir, qual a hora de fechar, qual é a vestimenta, qual é o melhor, qual a melhor abordagem que eu vou utilizar com o meu cliente, que meus vendedores, ou sei lá, meus funcionários vão utilizar com o cliente da loja. Qual é. Alguém vai falar alguma coisa, né? Que abriram o microfone ou não? Ou abriram errado, provavelmente. Vamos lá. Ele precisa. Essas decisões, né, que ele vai tomar são decisões de planejamento, que é as que eu estava falando, decisões de organização, qual a melhor disposição dos funcionários, de mesas, de objetos dentro da loja, de liderança, o que ele tem que fazer, porque a liderança ela é inerente a trazer o funcionário para perto de você. Então, se você liderar bem, você sempre vai ter seus funcionários juntos com você e dispostos a fazer o que você propõe. Execução e controle, né? E decisões sobre o uso do próprio tempo. Existem também atividades de processar informações, que está muito ligada àquela habilidade conceitual, que é quando você recebe a informação e você tem que processar para saber qual decisão você vai tomar. E existem as atividades de relacionar-se com pessoas, de dentro e fora da organização, que também está muito ligada com aquela questão das habilidades humanas. O gerente em si, ou administrador, ele desenvolve 4 papéis gerenciais, que esses 4 papéis gerenciais que ele tem dentro da organização são eles, né? O empreendedor, o controlador de distúrbios, o administrador de recursos e o negociador. O que são esses 4 papéis gerenciais? Vamos lá. O empreendedor é aquele que inicia projetos e planeja mudanças controladas, aquelas que ele mesmo deseja, ou seja, nada vai contra ou de encontro à vontade do gerente. Se o cara está no papel lá, está no cargo de gerente, é sinal que a empresa confia nele, certo? E jamais a empresa vai de encontro ao que ele pensa, porque ela confia em ele estar ali. Inclui, por exemplo, com o que eu estou sendo empreendedor? Eu posso promover melhorias na organização, eu posso identificar e aproveitar oportunidades dentro e fora da organização, também está relacionado a iniciativas e inovações, certo? Ser empreendedor é provocar mudanças, em outras palavras, dentro da organização que você tem ou da organização que você trabalha. Organização, quando eu falo, é a empresa, né, que você trabalha. E sempre identificando ou aproveitando novas oportunidades e tendo sempre iniciativas, certo? Sempre sendo inovador nessa questão, para que você possa ter sempre um diferencial. Controlador de distúrbios, o nome já fala, né? São todos os distúrbios, ou seja, problemas que acontecem dentro da organização, que, por exemplo, não há possibilidade de você manter uma ordem, uma organização, uma harmonia dentro de uma empresa em que sempre há conflitos, né? Em que sempre há problemas. Então, o gerente ele tem esse papel também, além de empreendedor, ele controla esses problemas para que a empresa, os funcionários da empresa sempre trabalhem em harmonia, tanto entre si, tipo você com seu colega de trabalho, quanto você com o cliente,
né? Principalmente com você, com o cliente. Ele é administrador de recursos também. Recursos que a gente está falando tanto de pessoas, que são os recursos humanos, tanto de recursos não humanos, que são os objetos que a gente tem dentro da empresa. Então, por exemplo, uma empresa que ganha bem, ela não é porque ela ganha bem que ela tem que gastar absurdamente ou excessivamente uma quantidade de dinheiro. Tipo assim, gastar muito. Essa administração de recursos ela está ligada justamente nisso aí. Porque, por exemplo, você sabe que a empresa está gastando muito papel. Então, vamos ver aqui, analisar uma maneira de economizar um pouco, porque está pesando nas contas da empresa, está diminuindo o lucro da empresa. Ou você está tendo, sei lá, funcionários demais dentro da empresa, coisa que metade daquele quadro de funcionários resolveria seu problema, e aí você gastaria muito menos. Então, essa administração de recursos, ela está com relação a isso. Tipo, a empresa está gastando muito com conta de energia, então tem muitas luzes ligadas desnecessárias. Então, vamos apagar essa luz aqui. Isso eu estou dando exemplos, tá, gente? Pode ser qualquer coisa, ligada a humanos ou a objetos. E o gerente, ele é negociador também. Ele deve lidar com os representantes da sua organização em negociações com sindicatos, clientes, credores, empregados. Desse modo, o gerente atua negociando alternativas de melhoria para a organização. O que isso quer dizer? Oi? Não, terminei. O que o papel do negociador quer dizer? Primeiro, o gerente, apesar de você ser funcionário da empresa, tipo assim, você trabalha na empresa e tem um gerente, o gerente é o principal representante da empresa. Então, sempre ele vai puxar, aquilo que a gente chama, sempre vai puxar, acho que é a asa. Não, alguma coisa para baixo da asa dele. Ou seja, é para baixo da asa da empresa. Então, toda negociação que um gerente ele vai querer fazer, ou um administrador ele vai querer fazer, sempre uma boa negociação onde ele consiga sempre sair ganhando alguma coisa, certo? Ou sair perdendo o mínimo possível. Mas é preciso ter cuidado com essa questão da negociação, porque o outro cliente, o cliente que você está negociando, ou a pessoa, ou o credor que você está negociando, ou sei lá, qualquer pessoa, o funcionário que você está negociando um salário, ou que você está negociando uma folga, ou que você está negociando, enfim, o que quer que você esteja negociando, aquela pessoa do outro lado, ela também tem que ter a sensação de sair ganhando alguma coisa, certo? Então, o papel do negociador é isso, é fazer com que ambas as partes achem que tenham a sensação que saíram ganhando. Quando só um lado acha que saiu ganhando, é sinal que a negociação ela não foi bem feita. Pode perguntar, acho que é Pamela, né? Não, é Pronto. assim. É porque tu falou que não é o que se fala, é como se fala. Eu queria um exemplo, porque, tipo, tem gente que é muito fina. Aí, tipo, a gente vai lá cobrar, tipo, eu vendi alguma coisa, né? Aí eu vou cobrar a essa pessoa porque ela não pagou no dia. Aí tem gente que se ofende. Não, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Um exemplo simples. Eu trabalhei 4 anos numa compra premiada. E se vocês não conheceram, eu acho que vocês não conheceram, vocês eram muito pequenos, talvez, nessa época, mas existia uma modalidade de compra de motos aqui em Juazeiro, e em várias outras cidades, isso era mais no Nordeste, em que você pagava uma espécie de consórcio de uma moto, mensalmente você pagava a prestação. E todo mês tinha um sorteio. Era você, num grupo com mais 47 pessoas, cada uma tinha um número. Por exemplo, meu número era o 25, aí tinha outro que era o 26, de 1 a 48. E no mês que eu era sorteado, se eu tivesse pago 2 prestações da moto, eu não pagava mais. Aquela moto saía para mim quitada. Isso é uma espécie de negócio que cresceu muito aqui na região do Nordeste como um todo. E o que acontecia? Se você não tivesse com a prestação em dias, no dia do sorteio, você não ganhava a moto. Então, todo mundo, no dia do sorteio, queria pagar. Tipo,
De 48 pessoas, tinha grupos que a gente entrava com 24 pessoas sem pagar. Como é que a gente fazia? Ninguém queria ligar. Então, como eu tinha um jeito de falar com o cliente, eu pegava para mim essa responsabilidade, apesar de que não era minha, era a responsabilidade do caixa, mas eu ligava da seguinte maneira, né? Eu imprimia a lista de clientes que não tinham pago, aí ligava e dizia, sei lá, vamos dizer que o nome da mulher era Joaquina. Eu sou a dona Joaquina, bom dia. Tudo bem com a senhora? Mas tudo. Olha, aqui é Ícaro, da Moteletro. Sopa, meu filho, bom dia. Tinha clientes, Pamela, que no momento que eu dizia da Moteletro, ela sabia, eita, meu sorteio é hoje, né? Já mandei o menino pagar, ou então, tô indo pagar agora. Mas tinha clientes que queriam escutar o que é que eu queria falar até o final. Eu dizia, olha, eu tô ligando para a senhora para lhe lembrar que seu sorteio é hoje, não deixe de pagar não, porque se a senhora for sorteada e não tiver pago, a senhora acaba perdendo a moto. Não vai querer que isso aconteça não, né? Aí ela, assim, o jeito que eu falava denotava para ela, parecia para ela que eu estava preocupado com que ela assim, que eu estava preocupado que ela ganhasse, entendeu? Tipo assim, que de fato eu estava preocupado e não estava pensando somente no dinheiro. Mas assim, tem pessoas e tem pessoas. Às vezes acontecia, por exemplo, porque o cliente, a gente tinha clientes aqui que moravam no Crato, ou então tinha clientes aqui que moravam em Caririaçu. E aí eles iam em outra cidade, tipo, estavam passando por Araripina. Aí pagavam lá e no meu sistema não aparecia que estava pago, né? Aí o que acontecia? É, Às vezes o cliente se chateava e dizia: Não, mas eu paguei Araripina desde a semana passada, não está dizendo aí não? Aí eu disse: Não, olha, não se preocupe. O sistema ele não é online. Aí eu tinha que ter um jogo de cintura, né? O sistema não é online. Eu vou checar com o pessoal de Araripina, mas como o senhor está pagando, eu já vou riscar aqui o nome do senhor como pago e vou conferir com a menina lá. Fique tranquilo que está tudo bem. Se o senhor for sorteado hoje, o senhor vai ganhar a moto. Aí ele já se acalmava. Mas existem casos e existem casos, né? Tipo assim, às vezes, por exemplo, não é esse sistema. O seu, tipo, você vendeu, a pessoa não pagou. Aí, de repente, você pode, de repente, mandar uma mensagem para a pessoa. Bom dia, conferir aqui que, sei lá, chegou o dia do seu vencimento e ainda não identificamos o seu pagamento. Caso já, que eu não sei como é que é o sistema, né, que paga aí o seu. Caso você já tenha pago, por favor, desconsiderar a mensagem. Mas é porque tem gente que é chato mesmo, que tipo assim, você vai chegar e você vai falar com a maior calma do mundo, olha, aquele dinheiro lá deu certo, e aí, que eu estou precisando para pagar tal coisa, estava contando com o seu dinheiro, não sei o quê. Mas é uma coisa que realmente é chata, você cobra a uma pessoa e a pessoa achar ruim porque está devendo e porque você foi cobrar, né? Mas é normal, gente. É normal. Infelizmente é uma das coisas que é super chata. E aos poucos, Pamela, você vai moldar a sua fala conforme isso vai sendo mais recorrente, né? Tipo assim, poxa, será que o que eu falei realmente foi meio abusivo? Vou tentar falar desse jeito da próxima vez. Aí, de repente, da próxima vez você mudou um pouquinho o discurso, aí o cliente vai lá e assim, já não acha mais ruim, né? Às vezes eu acho chato, mas é uma das coisas que tem que ser feita, né? Tipo assim, você vendeu um lote com a entrada parcelada. Aí chegou o dia do vencimento que o cliente acordou com você, ele não paga. Geralmente eu espero uns 4, 5 dias para começar a cobrar. Aí eu digo, ei, fulano de tal, bom dia. O cara, bom dia. E esqueceu de mim, não foi? Aí o cara, o quê? Eu disse, não, a parcela. Aí ele disse, eita, rapaz, esqueci. Ou então, não, Icaro, é porque não deu e tudo, tô esperando entrar um dinheiro na minha conta, tá bom. Aí eu espero mais uns 5 dias e assim a gente vai fazendo, né? Aquele jogo de cintura. Não, cara, é porque eu tô. Esse dinheiro aqui, eu tô precisando para isso, aquilo, outro e tal. A menina lá do financeiro, às vezes nem é. Porque muitas vezes a entrada é toda do corretor, né? Aí eu digo assim, eu minto, ó, a menina do financeiro lá tá querendo saber da tua parcela, macho. Tá falando em
cancelar teu contrato. Aí o cara se agonia, não, vou pagar hoje. Aí vai lá e deposita na sua conta. Então, assim, existe um jogo de cintura, existem umas mentiras que a gente pode dar para o cliente para poder cobrar, mas a gente não consegue fugir disso aí, não. Viu? Ei, Ícaro, Oi? explica aí como é esse negócio da moto, eu fiquei curiosa para saber. Da moto? Sim, que ganhava uma moto, sei lá, não entendi Não, não. já acabou. Não existe mais, não, Não, essas mas eu empresas, queria não. saber como era. Era assim, é o que a gente chamava de compra premiada. Começou com eletrodomésticos. Por isso que o nome da loja era a minha, no caso, era Motoeletro. Mas aqui tinha Eletromil, aqui tinha Multifácil, tinha várias outras empresas de compra premiada aqui. Você chegava na loja, não precisava comprovação de renda, não tinha consulta a SPC Serasa. Você só chegava e dizia assim: olha, eu quero participar, eu quero comprar uma cota. Aí tá bom, olha, você quer de qual moto? Aí tinha o grupo da Bros, tinha o grupo das Hondas, Honda Titan, que você podia escolher o modelo. Tinha Factor também, que era da Yamaha. Tinha um grupo da Pop, que era mais em conta a parcela. E aí o cliente dizia, não, quero um da Bros. Tá bom, olha, a parcela é R$ 265. O senhor paga a primeira parcela e já concorre no primeiro sorteio que vai acontecer dia tal. Aí eram 48 parcelas nesse valor e você tinha Ah, é direito a 40. tipo, não é consórcio que tem. Pera, Não, tem dois, consórcio tem dois jeitos de sorteio comprar. também. Consórcio também tem sorteio, só que o consórcio você paga até o final, né? Você paga até Ah, o então final. no caso aí você pegava só uma parcela e ganhava a moto, era? Se você pagasse, digamos, aí qual o número que tem disponível? Sei lá, tem o 15, o 20 e o 25. Eu vou querer o 25. Aí você assinava contrato, pegava todos os seus dados e tal, a empresa, e você ia para o sorteio. Se no dia do seu sorteio você tivesse pago uma parcela só e saísse o número 25, você ganhava a moto, você não pagava mais nenhuma parcela. A primeira moto que eu tive foi nessa empresa, eu paguei 8 parcelas só. 8 de 180. E ganhei Então, minha fã. Ícaro, Pois é. então, tipo, se a gente, tipo, eu fosse, aí eu pagasse e não ganhasse, aí meu dinheiro vinha de volta ou ficava lá? Aí, quando era no final das 48 parcelas, se você não fosse sorteada, você receberia, não todo, porque no final você acabava pagando 8 mil e pouco pela moto, que valia 6. Mas você receberia ou a moto ou o valor da moto em dinheiro. Top, viu? Era pra ter isso Era. ainda. Mas é porque o que acontece? É, as compras premiadas era da seguinte maneira: aí, tipo assim, você era sorteado, né? Você saía. Mas no mês seguinte a gente colocava outra pessoa nesse número 25. Sempre rodava o grupo com 48 pessoas. Qual era o problema? É, sempre dentro desse período de 48 meses, tinha uns 8 clientes que chegavam até o final sem ganhar a moto. Minha mãe foi um exemplo. Minha mãe pagou 48 parcelas de um Honda Fan 125 e não ganhou. Aí o que acontece? Quando é no final daqueles 48 meses, a empresa tem que pagar, além da moto do sorteado, tem que pagar mais 8 motos. E aí era onde as empresas quebravam, porque elas não se planejavam com o lucro que elas vinham tendo mês a mês para deixar esse dinheiro. E aí tinha que tirar de caixa. Era aí onde as empresas quebravam, entendeu? Eu trabalhei 4 anos numa empresa Era dessa. massa, viu? Isso aí era Mas pra ter ainda. era um sistema que era muito, assim, tinha uma adesão muito forte aqui. Durante muito tempo quebrou os consórcios aí de Honda e de Yamaha, porque as pessoas só queriam compra premiada. Vamos lá. É, tudo que a gente vem falando, né, nas nossas aulas é falando sobre novos modelos organizacionais, assim, de como o mundo vem passando por mudanças, de como tudo é. Não esqueçam, não, viu? Eu quero a pesquisa, só lembrando da aula de ontem, eu quero a pesquisa de internet das coisas para a semana que vem. Eu não vou cobrar, não vou pedir foto, nem nada no Classroom, mas eu quero a pesquisa para que a gente discuta. Houveram, né, muitas mudanças sei lá, 15, 20 anos atrás para cá.
vocês terem uma ideia, de uns 15, 18 anos atrás, a internet fibra ótica, né, chegou aqui em Juazeiro e era lenta que só. E, tipo assim, você tinha Cybers Café com 1 mega para 20, 30 computadores disponível. 1 mega é muito pouco, né? A gente hoje tem em casa da Brisa Net 20, 30, 40 mega por R$ 80. E, e era coisa de R$ 3 a hora, com aqueles computadores jurássicos, aqueles da tela quadrada e tal. Hoje nem existe mais computadores assim. Tudo muito lento, tudo muito complicado, não tinha muito site na internet, tudo meio esquisito, né? E de lá para cá muita coisa mudou. Vocês vêm percebendo isso conforme o tempo vai passando, né? Além dessas mudanças de tecnologia e de comunicação global, né? Da globalização, houve também mudanças de ordem política, social e econômica. Obviamente, por conta de todas essas mudanças, há várias alterações nas formas, na estrutura, né, da organização da empresa, no comportamento dos próprios gestores, dos administradores e da própria organização. Conforme essas mudanças vão acontecendo, os administradores, que é que são quem controlam as empresas, eles precisam se adaptar cada vez mais a essas mudanças e precisam ser cada vez mais criativos e inovadores. Não é simplesmente você estar lá dentro da empresa e tudo mudou e você continuar com o seu modo antigo, anotando as coisas no papel e tal, não, você fica para trás. As outras empresas que estão percebendo isso, que estão mudando, que estão inovando, que estão sendo mais criativas, elas vão crescendo e você que não está fazendo nada, você vai ficando para trás, certo? A partir daí, os gestores, eles assumem características, né, eles têm características próprias que são relacionadas a essa inovação que eles precisam ter e eles precisam de respostas rápidas. Tipo assim, hoje a gente tem algum problema para resolver, a maioria dos problemas são coisas simples que antigamente demoravam 1, 2 semanas, meses para ser resolvidos, e hoje você pode resolver imediato, né? Você precisa ser proativo, você precisa ter uma boa comunicação, você precisa ter uma boa motivação, ou seja, você precisa ser bem motivado, porque aí você pode motivar as outras pessoas, e você precisa ter networking. Além disso, trabalhe em equipe, você precisa exercitar a sua liderança dentro da equipe, você precisa aprender a aprender. Tem muitas pessoas que não, depois que se formam, elas estagnam, ficam paradas e acham que nunca mais vão precisar estudar na vida. E assim, você que está no campo, né? Você que está ali todo dia na empresa, sempre há uma nova possibilidade para você aprender. Você precisa saber usar as ferramentas computacionais, e aqui não é relativo somente a computador, né? A gente está falando de tecnologia como um todo, saber utilizar um celular, saber não só do computador, mas do celular, do tablet, qualquer tipo de tecnologia nova que vier a aparecer. Você tem que ter capacidade de resolver problemas e você precisa ter o intraempreendedorismo, que é aquele empreendedorismo que é interno, certo? Pessoal, deixa eu ver que horas são. Saber se não estou passando tempo. Não, não estou. Não passei esse Oi. slide todo hoje, não, né? Porque é enorme. Não, vou não. Que horas? Deixa eu ver que qual slide eu estou. Estou no 28, são 69. Não, se preocupem não, que eu não vou passar ele todo, não. Eu vou até. Faço o seguinte, gente, são 4h05 agora, né? Quando for 4h15, vocês me avisem para eu terminar o conteúdo, tá? Aí eu paro 4h15. Vamos lá. Na sociedade moderna, ou seja, na sociedade atual, muitos produtos eles são essenciais à nossa sobrevivência enquanto seres humanos, né? E Ei, esses produtos eles só se tornam disponíveis para nossa compra, né? Quando existem organizações dispostas a produzi-los. Exemplo. Ícaro, Oi, não tá aparecendo o slide. não tá? Não.
Peraí, então acho que foi porque eu saí na janela. Pronto, agora acho que vai aparecer. Qualquer produto que a gente use, ele é necessário à nossa sobrevivência, né? Tipo assim, vocês para estarem estudando agora comigo, vocês precisam de internet, vocês precisam de um celular razoavelmente bom, vocês precisam de um caderno e uma caneta, ou um lápis e uma borracha, ou um corretivo, né, para apagar a caneta, que é o básico do básico do básico para que vocês aprendam. Combinado a tudo isso, tem a energia que vocês estão utilizando, tem o carregador do celular ou do computador que vocês estão utilizando para assistir minha aula, tem a cadeira que vocês estão sentados agora ou a cama que vocês estão deitados, por que não, né? Para que vocês estejam mais confortáveis e isso ajude na assimilação do conteúdo que vocês estão aprendendo. E tudo isso que é comprável, né, por vocês, só está disponível porque existem organizações, ou seja, empresas, que estão dispostas a produzi-los. A empresa do celular, do carregador do celular, da caneta, do lápis, da borracha, do caderno, do computador, da cama, da mesa, da cadeira e tal, do ventilador, se algum de vocês estiverem com ventilador, que eu estou agora, por conta desse calor. Então, falando sobre tudo isso, é certo, é correto dizer, sim, que nossa qualidade de vida depende muito da prestação desses serviços. Imaginem se vocês não tivessem uma cama para dormir. Talvez com o tempo você se acostumasse em dormir no chão e tal, forrando com alguma coisa. Ou então imaginem se vocês não tivessem caneta ou lápis para escrever. Vocês tivessem que escrever com pedra, que nem o povo da famosa, da época da pedra lascada, né, que a gente chama. Ou imaginem se a gente não tivesse internet, como seria? Como a gente se comunicaria? Então, toda a nossa qualidade de vida, ela depende dessas empresas que estão dispostas a produzir esses produtos. Imaginem se vocês que utilizam óculos, se não existissem empresas que os produzissem, como é que vocês iam enxergar? Por mais que vocês sentassem na frente da sala, talvez vocês não conseguissem enxergar muito bem. Para quem é Ícaro, Oi, mas tipo oi. assim, se pessoas que usam óculos, se não tivesse um lugar que fabricasse, então, tipo assim, ninguém ia saber que precisa usar óculos, não ia existir o óculos. Não, mas não é essa questão que eu tô querendo entrar, não. Eu tô dizendo assim, que tipo assim, não ia enxergar. A verdade é essa. Tipo assim, a necessidade existiria, mas não existiria uma empresa que fabricasse o óculos. Então, todas essas pessoas que usam óculos, elas não estariam, elas estariam um passo atrás de quem não precisa usar, de quem enxerga bem. Porque aquela pessoa que enxerga bem, por exemplo, se não existissem empresas que fabricam óculos, as pessoas que e existissem carros, é, como existem, né, ou motos, as pessoas que não que teriam problema de vista, de visão, elas não poderiam dirigir. Então sempre elas dependeriam ou do transporte público ou de outra pessoa para que dirigisse para elas. Não conseguiria estudar direito, não assimilaria direito o conteúdo. É nessa questão que eu estou querendo falar, entendeu? Aí assim, é, toda a nossa qualidade de vida, ou pelo menos dentro do que está dentro da nossa percepção, do que é qualidade de vida, depende necessariamente dessas empresas que estão dispostas a produzir, né? Das empresas que prestam esse serviço. Então, por exemplo, se você compra um produto de uma empresa que presta um serviço, né, ou que fabrica algum tipo de produto para seu uso, que é feito de maneira ruim, sua qualidade de vida baixa, né? Porque, por exemplo, você compra um celular que o celular, sei lá, demora para conectar na internet, ou que ele trava demais. De repente, hoje eu acho que vocês tiveram TG ou foi TI de matemática. Aí imaginem fazer
com um TI de matemática com uma internet ruim. Teve TI de matemática hoje? Eu vi, aí eu tô colocando, eu não sei se era para vocês. Foi o TG que teve. Foi o TG, né? Pois é. Deu Aí imagine vocês fazer com o celular que toda hora trava. Por mais que você tenha o dia todo para fazer, o TI ou o TG e tal, talvez não desse tempo, talvez você ficasse super mais cansado pelo fato de que seu celular não presta. Ei, ou do Júlia, que a já internet acabou o não tempo de presta. fazer? Hã? Tô dizendo, Júlia, já acabou o tempo de fazer o Acabou TG? 5 horas. É até 5 horas, depois corre, Ribeirinho, depois que tu termina de Oxe, assistir tá essa mais aula não, aqui. velho. Pois é. Aí o Oxi, que quase 1 hora pra fazer, meu Deus, é porque tu não quer mesmo. vai, Ribeirinho, cuida, cara. Às vezes é só 10 questões, é besta, vai. Aí se embora, depois tu assiste essa aula, tu pode assistir depois. É melhor tentar e não conseguir do que não tentar e ficar na dúvida. Foi boa, foi Vamos lá. boa. Valeu. Aí o que acontece? Aí, se você tem um problema decorrente de um produto que você comprou ou de um serviço que você contratou, sua qualidade de vida vai baixar. Então, nossa qualidade de vida depende muito da prestação desse serviço, certo? E o propósito de cada organização é prestar algum serviço, produto ou benefício à sociedade em geral e a cada cliente em particular. Ou seja, o propósito da organização de fato é esse. Se você vai montar alguma coisa que não é sem fins lucrativos, ou seja, que está longe da filantropia, sua intenção é prestar esse serviço, ou produto, ou benefício a um cliente ou à sociedade em geral. E o que acontece? Quando o seu serviço é bem prestado, ou seja, quando a experiência ela é bem sucedida para o cliente, a empresa ela vai receber esse cliente de volta, como a gente já vinha discutindo ontem, né, no comportamento do consumidor, né, naquele comportamento pós-compra, e ele vai indicar também mais pessoas. E automaticamente a sua empresa ela vai crescer. Por quê? Porque vai haver um aumento nas operações, né? Você vai vender mais produtos, você vai prestar mais serviços, porque vão existir mais pessoas querendo provar desse produto, desse serviço, e assim você tem que empregar mais recursos. E assim o sucesso chega, né? Só que para que o sucesso ele seja atendido, ela precisa ser bem administrada. Então percebam como tudo está ligado à administração. É muito do que a gente estava falando ontem, não sei se foi Júlia que comentou, que teve um local que, assim, vê muitas pessoas falando, ah, nossa, quando é que inaugurou era tão legal o serviço e agora, a gente até comentou sobre isso ontem, e agora tá tão ruim, o atendimento tá ruim, a comida não tá muito boa. Por quê? Porque a empresa está sendo mal administrada. Porque ela não está ligando para o que o cliente final, que é o cara que paga seu salário, que é o cara que paga suas contas, o que ele acha. Porque a partir do momento que você está deixando de atender a necessidade dele, de uma bebida gelada, de uma comida saborosa, de, sei lá, do que quer que ele vá procurar dentro da sua empresa, você não está administrando ela bem, né? E assim, outra coisa também, percebam que isso são questões de mudanças, né? Antigamente as pessoas prestavam seu serviço e era o que Deus quisesse, né? Hoje não, as pessoas se preocupam mais com a opinião do cliente, que é o certo. Outra mudança também que vai acontecer é que nos próximos anos, e isso já está acontecendo, a gente vai ver o fim do modelo organizacional que existe hoje, que é esse modelo burocrático, com filas, com impressão de papel e tal, e vai ver o surgimento de novas arquiteturas organizacionais. Eu queria que vocês me dessem um exemplo assim desse tipo de mudança de estrutura organizacional, assim que vocês veem no dia a dia de vocês. Como assim? De tecnologia? Isso. Pronto, tem uma lanchonete que eu vou quase todo dia, é sério, eu sou viciada no lanche de lá. Que Cuidado, viu, é, para não engordar. eu já tô gorda. Mas a lanchonete, ela, tipo, é muito organizada, é sério, é por isso que eu gosto de ir lá. Tipo, o lanche não demora, sempre vem quente, a bebida sempre vem gelada. E lá eles, tipo, não anotam no papel, eles têm um aplicativo no celular
que manda o pedido lá para a caixa, não tem? Aí ela vai, anota no papel e manda para. Aí tem cada setor, assim, tipo setor de hambúrguer, setor de esfirra. Aí é muito rápido, é muito bom Onde lá. é, Júlia, essa lanchonete? Lá no Josafá Lanches, no centro. Aonde? Josafá Lanches é melhor ainda porque fica aberto até 1 hora da manhã. Onde é? Qual é a rua? Acho que é na São Pedro, eu não sei. Depois manda para mim se tu tiver o telefone de lá, Tá bom. viu? Ou o Instagram, sei lá, Ótimo, a alguma esfirra coisa. de lá é tudo bom. Tudo gostoso lá. Ótimo. Ó, cheguei, fui, como vocês sabem, né? Viajei, eu fui para uma praia, Porto das Dunas. E lá eles adotaram um novo sistema, isso por conta do Covid, né? Não existe cardápio impresso mais. Existe um QR Code na mesa, que você faz a leitura do QR Code lá, e aí aparece o cardápio para você. Você mesmo adiciona o que você vai querer, pede para tirar alguma coisa se você quiser que tire do seu pedido e você manda para o caixa. Aí o garçom vem e traz o pedido para você. Mas ó, existem os bancos digitais que vocês estão por dentro, porque passa propaganda toda hora no Nubank, não sei quem, não sei quem, que todos são contas digitais, ou seja, você não precisa mais estar enfrentando fila. Os aplicativos de bancos também, para que você não precise mais se deslocar até a lotérica e passar meia hora, 40 minutos, 50 minutos ou até mais numa fila para pagar uma conta, para fazer uma Ei, aposta Ícaro, e tal. Oi, pode falar, Júlio. um das, tipo, maiores exemplos de tecnologia que foi muito bom foi o iFood, né? Porque a pessoa só pede a coisa que você quer e espera, chega na porta da sua casa. Exatamente, é massa porque, tipo assim, você vai para qualquer lanchonete presencialmente, você faz o pedido e tal, ou então até mesmo por WhatsApp, quando você pede, você não sabe se já está sendo preparado, você não sabe se já saiu para entrega. O iFood, na hora que você faz o pedido, aí passa, sei lá, 1 minuto, aí a empresa recebe lá o pedido e autoriza, aí já aparece para você na notificação, aquelas notificações por push, que é aquelas que vêm da barra de notificações do celular, né? Seu pedido já está sendo preparado. Aí depois, seu pedido já está pronto e já saiu para a entrega. Então é legal porque você fica atualizado, né? Você não precisa ficar ligando, ei, aí, meu pedido já saiu? Aí a pessoa, tu pediu o quê? Não, eu pedi isso assim no nome de tal pessoa. Aí lá vai a pessoa, ei, fulano de tal, o pedido já saiu, de sei quem saiu, né? É super chato isso. Tem Então lanchonete o iFood você não precisa disso, né? E vários outros aplicativos, né? o Uber. Meu Deus, o Uber ajuda demais. Pois é, existem vários e vários aplicativos e várias condições tecnológicas hoje para que facilitam, né, o atendimento. E aí as empresas estão vendo essa mudança e estão se adaptando a isso, né? Aos poucos e tal, elas estão se adaptando a esse novo modelo. Essa previsão, tá, ela é baseada, né, que não é mais uma previsão, deixou de ser uma previsão, passou a ser uma realidade, mas ela era baseada nos princípios evolucionários de cada época, que cada época desenvolve, né, e as fraquezas do atual modelo burocrático. E elas se fundamentam em por que ela diz que isso vai acontecer? Porque acontecem mudanças rápidas e inesperadas no mundo dos negócios, né? Alterações nos campos de conhecimento, explosão populacional. E isso é um fato, né? É, tudo tem mudado muito rápido no mundo dos negócios. Tá a prova aí dos bancos digitais e tal, que de um ano para cá vários bancos surgiram, né? Existe a explosão populacional em algumas localidades, né? As pessoas, a população ela está crescendo bastante. E como eu dei aquele dado para vocês, acredito que eu devo ter, acredito não, com certeza eu passei, de que a população hoje ela é mais urbana do que rural no mundo todo. Existe crescimento e expansão das organizações, né? Ou seja, as empresas elas estão crescendo e elas estão com isso se tornando mais complexas e globalizadas, ou seja, tem mais pessoas de fora da sua localidade que querem também contratar o seu serviço.
Existem também atividades que exijam pessoas de diversas competências e que possuam rápidas respostas para as mudanças. Antigamente, o caixa era só caixa, o vendedor era só vendedor, o gerente era só gerente, o supervisor era só supervisor. Hoje, um funcionário ele pode fazer o trabalho de vendedor e caixa, ele tem que ter essa maleabilidade, ele tem que ter esse jogo de cintura, porque ele dá de conta. Então, assim, as pessoas também têm que estar se especializando para essa questão. Gente, eu acho que já deu a hora, Já é 4h20. 4h20. Eu entro nessa questão do perfil do novo administrador na aula da semana que vem, tá certo? Tu foi até que página, Ícaro? Até que slide? 31. Aí eu entro no 32 amanhã. Pô, amanhã não. Semana que vem. Amanhã é aula de DA, né? Ok, gente? Paralisar aqui a gravação. Lembrando que nossa aula é amanhã às 3h30 da tarde, tá certo? Tchau.